Todos nós temos curiosidade em saber como Deus realmente é. Neste artigo, Santo Tomás esclarecerá melhor para nós como Deus é, respondendo a 3 objeções a respeito se Deus é composto de matéria e forma. Fique neste vídeo até o final para saber como Santo Tomás irá provar que Deus não é composto de matéria e forma, o que significa matéria e forma, e a importância de sabermos se Deus é composto de matéria e forma. A primeira objeção diz que tudo o que possui alma é composto de matéria e forma, pois a alma é a forma do corpo. A alma é a forma do corpo porque a alma age sobre o corpo. A alma dá vida ao corpo, e tudo aquilo que age é forma, pois a forma é ato. Por isso que o agente, ou seja, aquele que age sobre outro, é sempre forma, e tudo aquilo que recebe a ação é matéria, pois a matéria é potência. Continuando, ora, Deus tem alma, segundo o próprio Deus, em Hebreus capítulo 10, versículo 38. O meu justo viverá pela fé, mas se voltar atrás, não agradará mais a minha alma. Portanto, Deus é composto de matéria e forma. A segunda objeção é: a ira, a alegria e assim por diante são paixões de um ser composto, como está no Tratado sobre a Alma de Aristóteles. As paixões, por exemplo, a ira, atuam sobre o corpo, elas produzem um efeito no nosso corpo. A pessoa, quando fica irritada com algo ou alguém, o corpo esquenta, o semblante dela muda, então vemos que a paixão da ira agiu sobre o corpo, e como a paixão da ira agiu sobre o corpo, como já foi discutido na objeção anterior, aquele que age é forma, ato, e aquele que recebe a ação é matéria, potência. Neste caso, a ira seria a forma e o nosso corpo a matéria. Portanto, se em Deus há algum sentimento, como ira, alegria, esses sentimentos pressupõem uma paixão da alma que agiria sobre um corpo. Por isso que essa objeção diz que Deus é composto de matéria e forma. Nesta objeção é citado o Salmo 105, versículo 40. O Senhor inflamou-se de furor contra o seu povo, para tentar provar que Deus é composto de matéria e forma por ter sentimentos. E a terceira objeção é: a matéria é o princípio do indivíduo. Como Deus é visto como um indivíduo, pois Deus não é atribuído a muitos seres, apenas a um, logo Deus é composto de matéria e forma. Essa é a parte mais difícil de entender deste artigo. Entenderemos melhor essa objeção na hora das réplicas de Santo Tomás. Continue no vídeo até o final, que você entenderá. No em sentido contrário, Santo Tomás começa a rebater essas objeções dizendo que todo ser composto de matéria e forma é um corpo, já que a extensão é o que primeiro se faz presente na matéria. Mas como Deus não é um corpo, como já foi provado no artigo 1 dessa questão, se não viu ainda, acesse o card no canto superior direito da tela ou o link na descrição do vídeo. Continuando, como Deus não é um corpo, logo ele não pode ser composto de matéria e forma. No Respondo de Santo Tomás, ele prova de 3 maneiras diferentes que Deus não é um corpo. Na primeira, ele diz que é impossível Deus ser matéria, uma vez que Deus é ato puro, o primeiro motor imóvel, como já foi provado na primeira via da questão 2, artigo 3. Se não viu ainda esse vídeo, acesse o card acima ou o link do vídeo na descrição. Como a matéria é potência e Deus é ato puro, logo Deus não pode ser composto de matéria e forma. Caso Deus fosse composto de matéria e forma, ele não poderia ser o criador de todas as coisas, pois não seria ato puro, sendo o agente, a causa de todas as coisas, e desse modo não seria o criador de todas as coisas. Essa é a importância da pergunta desse artigo se Deus é composto de matéria e forma. Na segunda maneira, Santo Tomás diz que todos os compostos por matéria e forma são bons e perfeitos pela sua forma, mas por participação na sua forma e não tendo a sua forma enquanto essência, como ocorre com Deus, em que Deus é bom e perfeito em si mesmo. A sua essência já é ser bom e perfeito, sendo, portanto, forma por essência e desse modo não precisa de matéria para ser perfeito. Logo, Deus não é composto de matéria e forma. E na terceira e última maneira, Santo Tomás diz que cada agente age através de sua forma, pois, como já falei neste vídeo, a forma é ato, então tudo aquilo que age sobre outro é agente, logo é forma. Atenção, guarde isso. A forma é aquilo que faz algo ser o que ele é, e a matéria é aquilo que pode vir a ser. Você vai precisar lembrar disso para entender a réplica à terceira objeção. Continuando. Como Deus é ato puro, primeira causa eficiente, como já foi demonstrado na segunda via da questão 2, artigo 3, ver card acima ou link na descrição do vídeo, Deus é forma por essência, é ato por essência, logo não é composto por matéria e forma. Mesmo com todos esses esclarecimentos, ainda não foram respondidas as 3 objeções no início deste artigo.
Agora vamos mostrar como Santo Tomás rebateu essas objeções. E aí entenderemos melhor o que foi dito na terceira objeção a respeito de Deus ser composto de matéria e forma por ser um indivíduo. Na réplica à primeira objeção, Santo Tomás diz que a alma é atribuída a Deus por semelhança de seu ato. Se queremos algo, isso vem de nossa alma, por isso se diz que algo agradou à alma de Deus, pois agradou à sua vontade. Na réplica à segunda objeção, Santo Tomás diz que a ira e os outros sentimentos são atribuídos a Deus por semelhança com seus efeitos. É próprio do irado punir, assim chama-se metaforicamente, ira de Deus a punição de Deus. Na réplica à terceira e última objeção, Santo Tomás diz que as formas que são receptíveis na matéria são individuadas pela matéria, que não pode estar em outra forma, como se fosse o primeiro sujeito subsistente, ou seja, é a matéria que individua aquela forma, que torna aquele ser único, pois aquela forma só poderia existir como ela é unida àquela matéria específica, como ocorre com cada um de nós. A melhor forma de entendermos isso é pensarmos na gramática. Pedro não pode ser o predicado de Paulo, ou seja, o sujeito Pedro não pode estar contido no sujeito Paulo, como se fosse uma pessoa dentro de outra pessoa. Para ficar mais claro, não pode Pedro e Paulo serem a mesma pessoa, o mesmo indivíduo. Pedro e Paulo não são indivíduos pela forma, por sua humanidade. Aqui, forma entendida como sendo aquilo que os fazem serem seres humanos, mas pela matéria, pela alma de cada um, que determina e delimita as formas, as características de cada um. Mesmo entre gêmeos idênticos vemos isso. Na aparência são muito parecidos, mas na alma são diferentes. São pessoas únicas, indivíduos. Bom, Santo Tomás continua dizendo: a forma verdadeira quanto é de si mesma, se não impede algo a outro, pode ser recebida por muitos, ou seja, pode ser recebida por várias matérias. Por exemplo, a forma humana está presente em várias almas humanas, mas a forma que não é receptível na matéria, mas é por si mesma subsistente, ou seja, existe por conta própria sem precisar estar unida a uma matéria, dela própria é individuada, pois não pode ser recebida em uma matéria. Ou seja, como esta forma existe por conta própria, sem precisar estar unida a uma matéria, ela por si mesma já é única, já é um indivíduo. E, igualmente, a forma de Deus pertence a esse gênero, de onde não se segue que ele possua matéria. Ou seja, Deus não precisa ter matéria para que ele seja um indivíduo, pois a própria forma de Deus, por ser forma pura, não é recebida em nenhuma matéria, sendo a própria forma pura de Deus o fator de individuação em Deus. Por hoje é só, espero que vocês tenham entendido o vídeo de hoje e tenham gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, postem um comentário no canal. Se gostaram, deixem seu like e compartilhem o vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e ao canal. Até a próxima!